Convido então os irmãos a abrirem em Lucas, no capítulo 2, que é o evento do nascimento de Jesus, né? Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi à cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos orar. Senhor, dependemos de Ti, da Tua voz neste momento, porque reconhecemos a nossa pequeneza, a nossa incapacidade diante da tremenda história do nascimento do nosso Senhor. Pedimos então que nos dê agora o entendimento, em nome de Jesus. Amém. Versículo 6 diz assim: enquanto estavam lá, houve um recenseamento e cada um foi para sua cidade natal a fim de ser cadastrado, né, nesse recenseamento. E diz no versículo 6 que enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ali nasceu Jesus, né? E nasceu num lugar humilde, nasceu numa manjedoura, nasceu num lugar... O que é uma manjedoura? Manjedoura é o coxo onde os animais se alimentam. Então tem aquele lugar onde coloca comida para os animais, e ali naquele lugar é que ele foi colocado, né? Ele nasceu numa estrebaria. Estrebaria tem cheiro do que mesmo? De animal, né? De bicho, de alguns excrementos, né? Porque o bicho às vezes não procura ir no banheiro, né? Então era um lugar que era complicado do ponto de vista humano para uma pessoa estar, mas não havia lugar nas hospedagens da cidade, e aprove a Jesus então nascer numa estrebaria e ser colocado numa manjedoura, no lugar mais humilde, né? E nasceu como um bebê normal, como cada um de nós. E se nós pensássemos em fazer o currículo vitae, o currículo deste bebê, o que constaria nesse currículo? Por que será que Jesus nasceu um bebê, né? E ainda foi colocado no lugar mais humilde, numa cidade muito pequena, quase insignificante, no meio de um povo perseguido, um povo tributário dos romanos? Se a gente fosse fazer o currículo de Jesus, né? O que nós poderíamos dizer? Porque de repente começaram a chegar os reis magos, trazendo ouro, incenso e mirra, de forma profética, anunciando que ele era rei, que ele era sacerdote, que ele era profeta, que um dia ele sofreria, né? A mirra era aquela ideia do amargor da sua vida, né? Que estava destinada a um final trágico, numa cruz, do ponto de vista humano. E por que os homens vinham até ele, né? Qual era o currículo de Jesus, né? Se a gente for pensar em termos de currículo, né? Todo mundo aqui já fez currículo, né? Para o emprego, para o mestrado, né? Para algum curso.
E o que nós colocamos no nosso currículo? Nós normalmente colocamos o melhor de nós, não é isso? Ou você coloca seus defeitos no currículo? Ninguém coloca, né? Inclusive os namorados, né, quando querem namorar, querem apresentar um currículo, né? Imagine os pais pedindo currículo, né? Para saber, já pensaram? Daí viria aquele ser perfeito, né? Aquele ser que não ronca, né? Que não... Será que eu falo essas coisas? Que não arrota, né? Que não faz pum. É um ser santificado, né? Que aparece, porque no nosso currículo, é brincadeira, hein? No nosso currículo a gente tenta colocar o melhor. Mas eu gostaria de falar hoje sobre Deus que se fez homem e não se apresentou com um currículo, mas ele se apresentou da forma mais humilde, porque Deus, aprove a Deus não mostrar aos homens o seu currículo. Uma vez Moisés foi chamado por Deus, né? Ele viu a sarça ardente, e Deus falou com ele: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, o lugar que você pisa é terra santa, eu vou te enviar e você vai libertar o meu povo lá na terra do Egito. E daí Moisés dizia que era gago, inventou desculpas, ele não queria ir. E num dado momento, ele chega para o Deus Todo-Poderoso que apareceu para ele ali e diz assim: mas quando me perguntarem qual é o Deus que me mandou para libertar o povo, o que eu direi? O que Moisés queria? Queria o currículo de Deus, né? E Deus ignorou ele. Deus olhou para ele e disse assim: quando te perguntarem quem te enviou, diga que eu sou, e eu sou o que sou. Deus não quis dar currículo, porque Deus não dá currículo de si mesmo, sabe? Porque é uma tremenda de uma arrogância do homem pedir as credenciais de Deus, pedir as credenciais de Jesus. Quando viram Jesus, Jesus estava num lugar fedorento, estava numa manjedoura, estava numa estrebaria, estava numa cidade pequena. Talvez a pessoa que olhasse para ele diria assim: quem é este cara que quer ser rei e está aí num lugar tão miserável? Quais as credenciais para que nós possamos crer nele? E Deus diz: nenhuma credencial será dada, porque eu sou o que sou. Deus não dá currículo de si mesmo. E sabe de uma coisa? Acontece que tem muitos ateus que são tão arrogantes, porque eles chegam: como é que eu vou crer nesse Deus? Me diga quem é esse Deus, me prove que esse Deus é um Deus poderoso, ou se existe de fato um Deus, eu quero saber quais as credenciais dele. E Deus diz: não, porque a credencial de Deus, ela se estabelece num relacionamento. Nunca será de ouvir alguém falar. Eu posso me arrebentar de pregar sobre Deus aqui, mas se você não tiver um encontro com Deus, você não terá a credencial de Deus, porque a credencial de Deus só se manifesta no relacionamento que você estabelece com Ele. E a partir daquele momento, você tendo experiência com Deus, você começa a construir no seu coração a sua visão de Deus, a sua relação com Deus. E antes disso, você é só um cara arrogante, que está pedindo a Deus as suas credenciais. Sabe por que Deus não dá as suas credenciais? Porque Ele é infinito, porque Ele é todo poderoso, porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o Criador e sustentador do universo.
aonde caberiam os livros para que todos os atributos de Deus fossem listados e colocados para que você, um ser pequeno, humano, mortal, pudesse ler e de repente ter a compreensão da grandiosidade de Deus. Você não entenderia Deus. E Deus, na sua bondade, Ele diz assim: olha, se você quer saber quem eu sou, ande comigo, porque antes de você começar a andar comigo, nada feito. Continue no seu ateísmo, continue na sua filosofia, mas você está desperdiçando a oportunidade de um relacionamento que vai te dizer que eu sou o que sou. Quando Jesus vem a esse mundo, Ele vem revelar a Deus. E Ele, talvez, se fosse pensar em termos humanos, Ele deveria ter nascido num palácio, né? Credencial de um rei. Ele deveria ter nascido muito rico, certo? Ele deveria ter nascido amado pela humanidade. Mas Ele foi rejeitado desde o útero materno, quando José queria deixar a sua noiva, que estava grávida, deixá-la sair à francesa. E o anjo disse: não, o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ele foi rejeitado, que foi um tipo de rejeição. Ele foi rejeitado pelo seu povo. Ele foi rejeitado em tudo que fez. Mas Ele quer se revelar, mas Ele só se revela para quem decide andar com Ele. Não adianta você ficar a vida inteira estudando, tentando entender se Deus existe, se Deus não existe, você vai chegar a uma conclusão. Sabe qual? Não sei. Porque você não tem a capacidade de encontrar Deus se Ele não se revelar a você. A revelação de Deus, ela não vem do ouvir dizer, mas ela vem de um relacionamento. E quem inicia esse relacionamento é Deus. Você não entenderia Deus. É bem simples nós entendermos isso. Sabe por que você não entenderia Deus? Um dia jogaram Daniel na cova dos leões, certo? Todos conhecem a história, né? E o que aconteceu? Deus fechou a boca do leão e Daniel ficou lá tranquilo, né? E aí no dia seguinte o rei foi lá, os leões não comeram, porque os leões estavam famintos, mas Deus fecha a boca do leão e salva o Daniel, certo? Que Deus poderoso. Mas depois de muito tempo, um cara chamado Estevão está lá pregando, anunciando a palavra e tal, o pessoal arranca ele, arrasta para um lugar, pegam pedras. O mesmo Deus que salvou Daniel dos leões, o que Ele fez? Ele permitiu que Estevão fosse morto a pedrada. E Estevão ali sendo apedrejado, olha para os céus, vê os céus abertos, vê o Filho do Homem em pé, à direita do Pai. E ele diz antes de morrer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, repetindo as palavras do Senhor Jesus. Deus soberano salvou Daniel. Deus soberano permitiu que Estevão morresse, martirizado, primeiro mártir. E se nesse currículo Deus apresentasse a você, você diria: que incoerência, porque você quer entender o soberano. Se você quer entender Deus, ande com Ele, senão você não vai entender. Você não vai compreender. Tem um caso lá do Sadraque, Mesaque e Abdenego, que foram jogados na fornalha. Lembram disso?
E apareceu um quarto indivíduo na fornalha. Foram jogados 3, e tinha lá mais um, que era o Senhor Jesus, ali junto com eles. E eles não foram queimados. Daí você vai lá para o Novo Testamento, o primo de Jesus, João Batista, no cárcere, e ele já desanimado, ele manda os discípulos perguntarem assim para Jesus: é você mesmo o Messias ou espero outro? E Jesus, ele diz assim: vai lá e diga para o João, ó, os mortos ressuscitam, os cegos estão vendo, o evangelho está sendo anunciado. Mas Jesus não foi visitar o João Batista no cárcere. Ele estava junto com Sadraque, Mesaque e Abdenego lá no fogo, mas no cárcere ele deixou que João Batista tivesse a sua cabeça degolada. Mesmo Deus Todo-Poderoso, por causa dos seus propósitos, por causa da sua soberania, por causa da sua vontade. Quem é o homem para questionar um Deus soberano que faz aquilo que Ele quer, conforme o propósito da sua vontade? Então eu quero dizer a primeira coisa para vocês: Deus, Ele não vai entregar o currículo dele nas suas mãos para que você possa crer, tá? É a primeira coisa. Segunda coisa que eu quero dizer: Deus não aceita o seu currículo. Sabe por quê? Porque o seu currículo é falso. Ele não aceita. Porque você acha que é bom. Se você fosse fazer seu currículo para Deus, dizer: não, eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, né? Eu sou honesto nos negócios. Seu currículo é falso. A Bíblia diz assim que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Tá? Deus não aceita o homem batendo no peito como aquele fariseu que dizia: ó Senhor, graças te dou, porque eu não sou que nem aquele publicano que está orando aqui do lado, porque eu dou o dízimo, porque eu sou bondoso, porque eu cumpro a lei. E Deus diz: ó, teu currículo eu não aceito, porque você tem uma ideia equivocada de você mesmo. Porque se você fosse escrever o seu currículo para Deus, você tinha que começar lá no Éden. Quando o homem caiu, pecou, a humanidade caiu, e a partir daquele dia, todos os nossos atos, inclusive os melhores atos de justiça, se tornaram como trapos de imundície. E os irmãos bem sabem o que é trapo de imundície, né? O profeta Isaías diz que as nossas justiças são como trapos imundos. O nosso currículo é falso. Você é religioso, mas você ainda não anda com Deus, é falso. Você é bondoso da esmola, mas não conhece Jesus, o currículo é falso. E as suas ações são boas para a sociedade, mas não colocam nenhum milímetro diante de Deus. Porque a salvação é pela graça. Deus não aceita o seu currículo. Um dia, um doutor da lei, chamado Nicodemos, chegou para Jesus e disse: ô Senhor, o senhor é mestre, eu também sou mestre, vamos bater um papo aqui, né? O que Jesus fez? Jesus olhou para ele: você tem que nascer de novo. Zera o currículo, né? Bebê não tem currículo, né? Você tem que nascer de novo, cara. E o fariseu diz: mas como que o homem pode nascer sendo velho? Vai porventura voltar para o útero materno e renascer? E Jesus disse: aquele que nasce da carne
é carne. Aquele que nasce do Espírito é espírito. Importa nascer de novo. Jesus estava falando, zera a sua vida. Começa tudo de novo, esquece que já foi. Por quê? Porque tudo aquilo do qual você se orgulha, sem Jesus, sem nascer de novo, é trapo, imundície. Lembra de Paulo? Paulo era um fariseu, perseguia a igreja, era doutor da lei, era zeloso, era religioso, era um judeu de primeira linha, até um dia que ele teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco, veio aquela luz, e Jesus fala, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele diz, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. E daí o que Paulo tem que fazer? Zerar a vida dele e começar tudo de novo. Ele devia ter seus 30 anos, né? Ele se isolou, foi para a Arábia para aprender um pouquinho, embora ele fosse um dos maiores intelectuais da sua época. Ele era membro do Sinédrio, que seria o Senado, que nem diz aqui o Israel, que nos ensinou esses dias. Mas Jesus fala, olha, mudança radical na sua vida. Eu não aceito o seu currículo, vamos começar um novo. E Paulo começa a ter um relacionamento com Jesus. E a partir daquele relacionamento, ele tem um testemunho para dar. Dessa vez um testemunho verdadeiro. E a terceira coisa que eu gostaria de colocar para os irmãos é que o único currículo que Jesus aceita é aquele que começa na primeira pessoa do plural. Qual que é a primeira pessoa do plural mesmo? Ninguém sabe. Vou deixar eles passarem. Parou. Bom, voltando. Irmãos, Deus não dá currículo para satisfazer a sua carência intelectual. Deus não dá currículo de si mesmo. Ele só diz, eu sou o que sou. Não devo explicação para você. Segunda coisa, Deus não aceita o seu currículo. Por quê? Porque é falso. Você tem que renascer. Tudo que você diz que está maculado pelo pecado. Você não tem Jesus ainda, você vai ler a Bíblia. Sabe como que você lê a Bíblia? Você lê a Bíblia com os óculos quebrados do pecado. E esse óculos quebrado do pecado distorce a palavra. Você depende do novo nascimento até para ler. E por último, o currículo que Deus aceita, ele não começa na primeira pessoa do singular, mas ele inicia-se na primeira pessoa do plural, nós. Porque a sua vida, do ponto de vista de Deus, do ponto de vista espiritual, só começa quando há um consórcio entre você e Jesus. É ilusão você acreditar que constrói algo para a eternidade sem Jesus. A tua verdadeira vida e o teu verdadeiro currículo diante de Deus tem um nós na frente. É o que você realiza com Jesus. Quando você inicia a sua caminhada,
todas as experiências, todas as conquistas, todas as lágrimas, todos os sorrisos, é em dois, com Jesus. E a partir dali você tem uma história que começa aqui e que não tem fim, porque vai para a eternidade. Eu queria hoje, de forma muito simples, dizer para você que a sua vida só começa num encontro que você tem com Jesus. E a partir desse encontro é uma vida sem fim, que invade a eternidade. Por isso que nós, os que cremos no Senhor Jesus, não temos medo da morte, porque nós sabemos que é fechar o olho aqui e está do outro lado, lá com o Senhor, conforme diz a palavra de Deus. Nós ficamos tristes quando alguém parte, porque nós estamos aqui juntos, a gente quer continuar juntos. Porém, quando partimos, estamos para sempre com o Senhor, fazendo o quê? Construindo a nossa história com o Senhor. É uma história que não tem fim. A sua vida começa com um nós, você e Jesus. Por isso que Jesus veio a este mundo. Ele veio sem currículo, ele veio sem ostentação. Mas quando você começa a entender quem é Jesus, você fica pasmado. Porque a palavra de Deus diz que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Jesus foi rejeitado. Só que tem uma palavrinha lá em João, né, que diz assim: porém, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, que começam uma jornada com Jesus. O Natal é isso, o Natal é o Verbo que se fez carne. E nós poderíamos ficar infinitamente falando de Jesus aqui e não conseguiríamos apresentar o seu currículo. Inclusive João fala isso no último versículo do Evangelho de João. Olha só que coisa maravilhosa, diz assim: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. É desse Jesus que nós falamos, e é este Jesus que hoje nós comemoramos. Amém?